Pessoal, vamos se aprofundar em dois tipos de curva de aquecimento específicos, que são os das misturas azeotrópicas e das misturas eutéticas. A mistura azeotrópica vai ser aquela mistura que se comporta como substância pura durante a temperatura de ebulição. Então, a particularidade dela é essa. Durante a temperatura de ebulição, ela se comporta como uma substância pura, mesmo sendo uma mistura. Relembrando como é uma curva de uma substância pura, exemplo da água. O intervalo de tempo em que ocorre a fusão e no intervalo de tempo em que ocorre a ebulição, a temperatura não varia. Então, em substâncias puras, as mudanças de fase ocorrem com temperatura fixa. Já em misturas, durante o intervalo de tempo que ocorre a fusão e durante o intervalo de tempo que ocorre a ebulição, a temperatura varia. Então, a diferença entre os gráficos, as curvas de aquecimento de substância pura e mistura, são na variabilidade ou não da temperatura de fusão e de ebulição. Na mistura azeotrópica, um exemplo, álcool etílico e água, nosso gráfico vai ser o eixo Y, a temperatura em graus Celsius, e o eixo X, o tempo em segundos. O que vai acontecer? Inicialmente, vamos ter o aquecimento do sólido. Posteriormente, vamos ter a mudança de fase, vamos ter a fusão, onde vai se passar do estado sólido para o estado líquido. Posteriormente, aquecimento do líquido. Próxima etapa seria a ebulição. Vai ser a mudança do estado líquido para o estado gasoso. E, por fim, o aquecimento do estado gasoso. Relembrando como se faz a curva, vamos agora ver a particularidade da mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, como vocês podem observar, a temperatura de ebulição foi constante. Como ela foi constante, se assemelhou a uma substância pura. Já a temperatura de fusão ocorreu em um intervalo. Como ela ocorreu em um intervalo, ela se assemelhou a uma mistura. Então, as misturas em que a temperatura de fusão ocorre em um intervalo e a temperatura de ebulição é constante, são as misturas caracterizadas como azeotrópicas, definidas como azeotrópicas. Vamos adiantar. A mistura eutética são as misturas que se comportam como substância pura durante a temperatura de fusão e como mistura durante a temperatura de ebulição, tá? Então, a particularidade dela é essa, se comportar como substância pura durante a temperatura de fusão. Relembrando novamente, substâncias puras, exemplo, a água, as temperaturas de fusão e ebulição são fixas. A temperatura, tanto que ocorre a fusão quanto como ocorre a ebulição, vão ser constantes. Já nas misturas, vão ser variáveis, vão ocorrer em intervalos. Então vamos lá. Quando a gente for construir uma curva de aquecimento de mistura eutética, exemplo, uma liga metálica, o bronze, inicialmente teremos o aquecimento do sólido, até o ponto onde vai se iniciar a fusão. Então, nessa etapa aqui ocorre a fusão, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Posteriormente, teremos o aquecimento do estado líquido, que foi formado com a fusão, com a transformação chamada fusão. O aquecimento do estado líquido.
até a temperatura onde se inicia a ebulição. E, durante esse intervalo de temperatura aqui, vai ocorrer a ebulição, que vai ser a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Última etapa, o aquecimento do estado gasoso. Então vamos lá. Após conhecer como se constrói a curva, vamos ver a particularidade que está atribuída a ela. A temperatura de fusão, ela foi constante. Ou seja, ela se assemelhou a uma substância pura. Já a temperatura de ebulição ocorreu em um intervalo. Como ela ocorreu em um intervalo, ela se assemelhou a uma mistura. Logo, nós temos um caso onde uma mistura durante a temperatura de fusão se comportou como substância pura e quando a temperatura foi de ebulição, ela teve um intervalo característico de uma mistura. Isso aqui é uma mistura chamada de eutética.